E aí, pessoal? Salve, salve, tranquilo? Bom, segunda parte da calorimetria. Agora estudar um pouquinho sobre as mudanças de fase, beleza? Vamos lá, bons estudos. Bom, pessoal, na aula passada nós estudamos a quantidade de calor sensível, que era a quantidade de calor responsável que produz variação de temperatura do objeto. Agora, a quantidade de calor latente, ela é a quantidade de calor necessária para mudar o estado físico do objeto, né? Para produzir fusão, produzir vaporização, por exemplo. E é meio óbvio, né? A equação bem simples. A quantidade de calor necessária é diretamente proporcional à massa. Você vai produzir fusão, por exemplo, numa certa quantidade de gelo. Quanto maior a massa de gelo, é óbvio que maior a quantidade de calor que você tem que fornecer. E não é só isso. Veja que a quantidade de calor dividida pela massa é uma constante. E essa constante é conhecida como calor específico latente. E essa grandeza depende de duas coisas. Não só do material que está mudando de fase, mas a mudança de fase em si. Se é fusão, se é vaporização, por exemplo. Na próxima tela a gente vai ver uma tabela sobre isso. Veja bem, aqui nós temos a pressão normal, algumas substâncias, nós usamos muito no caso da água, né? São valores famosos, a gente acaba gravando esses valores, mas olha como é que são diferentes. O que significa dizer o calor latente de fusão da água? Significa que para cada grama de gelo, já a pressão normal a 0 graus Celsius, você tem que fornecer 80 calorias para produzir a mudança de estado físico. Olha como é que no caso da água, a vaporização necessita de uma quantidade de calor bem maior. Para vaporizar uma certa massa de água, já a pressão normal a 100 graus Celsius, cada grama necessita de 540 calorias. É uma quantidade bem maior, né? E aqui estão os outros materiais. Veja que os metais, por exemplo, vamos pegar aqui o cobre, fusão 49, caloria para fundir cada grama. O problema é que a temperatura de fusão desses materiais já são temperaturas bem elevadas, né? Ora, a vaporização são quantidades grandes, mas cada material tem o seu ponto de fusão, o seu ponto de vaporização. E estando já na temperatura de fusão ou vaporização, cada material necessita por grama dessas quantidades da tabela. Tranquilo? Então está escrito aqui embaixo, ó, o calor específico latente, que nós representamos pelo L maiúsculo, depende não só da substância, mas também da mudança de estado que está ocorrendo. Bom, vamos lembrar aqui dos estados da matéria. Hoje nós conhecemos, atualmente, né, nós conhecemos 5 estados da matéria. Nós temos, além de sólido, líquido e vapor, que são mais facilmente encontrados, né, na pressão, na temperatura em que vivemos, mas existe o condensado de Bose-Einstein, que é quando a substância está submetida a uma temperatura muito baixa, próxima ao zero absoluto, e ao contrário existe também o plasma, quando a substância está submetida a temperaturas elevadíssimas. Então, claro que nas nossas condições de pressão e temperatura, que nós mais observamos são os estados sólido, líquido e vapor. E os nomes das mudanças de fase? Vamos lá, vamos lembrar? Sólido para líquido, então é a fusão, líquido para vapor, vaporização. E o contrário? Nós temos ainda sólido para vapor, diretamente, né, chamado de sublimação. Vamos ver o contrário agora. Lembrando que essas três mudanças de fase, né, a fusão, a vaporização e a sublimação, a substância então está ganhando calor para que isso ocorra. Agora, a partir do vapor, se a substância perder calor, então nós temos a liquefação ou condensação, do líquido para sólido a solidificação. E do vapor para sólido diretamente, existem autores que chamam de ressublimação, ou apenas repete-se o nome sublimação. Tranquilo? Então, lembrar dos nomes? Vamos falar um pouquinho aqui sobre a vaporização. A vaporização, que é a mudança de estado, então, de líquido para vapor, pode ocorrer de 3 maneiras. A evaporação, que é aquele processo natural e lento e ocorre apenas na superfície do líquido, né? Então, é aquele velho e bom exemplo da roupa secando no varal. Então, isso acontece, claro, à temperatura ambiente, né? Quando você derrama, sei lá, um copo d'água em cima de uma superfície, fica aquela quantidade de água na superfície, com o tempo ocorre a evaporação. A ebulição é o que a gente mais vai utilizar.
Nas tabelas, quando a gente informa a temperatura da vaporização, né, no caso da água, 100 graus Celsius, por exemplo, a pressão normal, nós estamos falando sobre a ebulição, que é o processo forçado, mais rápido, ocorre de forma tumultuada em todo o líquido. Tranquilo? Então, é aquilo que a gente usa, né, como vai fazer café, né, vai ferver a água lá. Então, é a temperatura de ebulição. Ainda tem a calefação, que é aquele processo forçado e quase instantâneo. É aquele velho exemplo da chapa quente, né? Você joga água na chapa quente, o que que acontece? Muda o estado físico praticamente de uma maneira muito rápida, né? Muito bem, então a vaporização pode ser uma evaporação, processo natural e lento, a ebulição, que é o processo forçado, que é o que nós usamos nas tabelas, né, as temperaturas, e a calefação, que é um processo muito rápido. Bom, vamos finalizar aqui a revisão da parte teórica estudando o diagrama de aquecimento ou resfriamento, que é um gráfico muito comum nos vestibulares, né? Aqui num eixo mostra a temperatura do material e aqui no outro eixo mostra a quantidade de calor, ou às vezes mostra o tempo, né, em segundos, minutos, sobre o aquecimento do material. Muito bem, vamos imaginar então uma substância pura que está numa temperatura inicial θ0. Se essa substância começar a ganhar calor, a partir do seu estado sólido, acontece o seu aquecimento até chegar na temperatura de fusão. Veja, como a substância é pura, durante a mudança de fase, a temperatura permanece constante. Então, o que nós temos nessa primeira etapa? Essa quantidade de calor que é fornecida aqui, ó, é a quantidade de calor sensível, que produziu o aquecimento do sólido. Aqui no finalzinho nós temos o sólido já na temperatura de fusão. Bom, quando você começa ou continua fornecendo calor, ele vai então sofrer a fusão e no finalzinho você só tem líquido à temperatura de fusão. Ou seja, durante a mudança de estado físico, a temperatura permanece constante para substâncias puras. Muito bem. Depois que terminou o líquido, se você continuar fornecendo calor, nós temos então o aquecimento do líquido, que vai ser aquecido até a sua temperatura de ebulição. E assim sucessivamente. Continua fornecendo calor, a sua temperatura fica constante, nós temos então aqui ocorrendo a ebulição, e no final nós só temos vapor, a temperatura de ebulição. Se continuar fornecendo calor, nós temos o aquecimento do vapor. Então, veja, nós temos aqui uma quantidade de calor sensível. O cálculo é feito como? Aquela equação mc, Δθ. Aqui nós temos o calor latente. Então, a fórmula de hoje, calor é igual a massa vezes o calor específico latente. Aqui é outro calor sensível, aqui é outro calor latente, aqui é outro sensível, tá? Todas as etapas calculadas separadamente. E toma cuidado no gráfico que muitas vezes os valores são cumulativos. Então, se eu coloco aqui 0, aqui 1.000, aqui, por exemplo, 3.000, veja que de 1.000 a 3.000 tem um intervalo de 2.000 calorias, por exemplo, que é a quantidade de calor que você vai usar na fórmula Q igual a M vezes L. Tá joia, pessoal? Então, muito bem. Vamos ver como é que isso funciona em alguns exercícios. Vamos, então, fazer um exemplo que caiu na UNB. A figura mostra a variação da temperatura resultante do calor adicionado para transformar 1 grama de gelo a menos 40 graus Celsius em vapor a 100 graus Celsius, a 1 atm. A tabela acima, que na verdade está embaixo, mostra os calores específicos e latentes da água a 1 atm. Com base nessas informações, julgue os itens. Número 1. A temperatura da água no estado puramente líquido varia linearmente com a quantidade de calor adicionado. Bom, veja bem, olha o diagrama que a gente acabou de ver, né? Nessa parte horizontal, nós temos a quantidade de calor em megajoule e na parte vertical a temperatura. Então, ele já começou aqui do menos 40, então inicialmente nós temos gelo. Então, aqui nós temos na primeira etapa o aquecimento do gelo. Bom, quando a temperatura ficou constante, isso indica então a fusão, veja, líquido e gelo. Então, está ocorrendo a fusão. A quantidade de calor necessária para a fusão, você vê aqui no intervalo, ó, 418 menos 84. Aqui nós temos o aquecimento do líquido. E aqui nós temos a mudança de fase de líquido para vapor, a vaporização. Muito bem. Agora, pessoal, olha a pergunta do exercício.
ele fala que o aquecimento do líquido varia linearmente com a quantidade de calor. Está correto, ó. Inclusive o gráfico mostra uma reta. A temperatura varia linearmente com a quantidade de calor. É um item correto. E o item 2, para transformar 1,5 kg de água a 20 graus Celsius em gelo, a menos 2, um refrigerador necessita retirar dessa quantidade de água uma quantidade de calor superior a 660 kJ. Bom, pessoal, veja que agora está ocorrendo o processo inverso, né? Está retirando o calor do material. Por isso que nós temos água a 20 e no final nós vamos ter gelo a menos 2. Bom, é importante reparar as unidades fornecidas. Veja, o calor específico, tanto na fase líquida quanto na fase de gelo, está no sistema internacional, ó, joule por quilograma, graus Celsius. Só graus Celsius aqui, né, que não é o sistema internacional, mas a mesma variação em Kelvin é a mesma variação em graus Celsius. Mas joule e quilograma. Ó. E o calor de fusão, na verdade aqui que ele chama de calor de fusão, calor de vaporização, é o calor específico latente, né, de fusão e de vaporização, joule por quilograma. Bom, vamos ver o que a gente tem que fazer aqui. O primeiro processo é resfriar a água até o seu ponto de solidificação. Então, nós vamos usar a equação mc delta θ. Bom, a massa é 1,5 kg. Eu vou usar quilograma porque o calor específico sensível da fase líquida está em joule por quilograma, tranquilo? E usa a variação em graus Celsius. Então, é 1,5 vezes 4.186 e a variação da temperatura é 0, que é a temperatura de solidificação, menos a inicial, que é 20. Então, nesse momento, a água tem que ceder, tem que perder menos 125.580 joules. Bom, qual é o próximo passo? A próxima etapa é calcular a quantidade de calor que essa quantidade de água tem que perder para virar gelo, para solidificar. Então, vai ser a massa vezes o calor específico latente de solidificação, que é o mesmo da fusão, esse valor grandão aqui. Só que é negativo. Lembra que é um processo em que essa quantidade de água tem que perder calor. Quantidade de calor cedido é negativo. Tranquilo? Então, a massa é 1,5 kg vezes 3,33 vezes 10 à quinta. Ó, joule por quilograma. Então, estou usando o sistema correto, né? Fazendo a continha, dá menos 499.500 joules. Então, essa massa de água tem que perder toda essa quantidade de calor para que ela transforme de água a zero a gelo a zero. E, finalmente, nós vamos resfriar o gelo ainda para menos 12. Então, é outra vez a quantidade de calor sensível. Agora, para o resfriamento do gelo, de 0 a menos 12. A massa continua sendo 1,5 kg, vezes calor específico na fase de gelo. Está aqui, ó, 2.100 joule por quilograma, graus Celsius. E a variação de temperatura, final menos inicial, menos 12, menos 0. Veja que aqui já sai o negativo bonitinho, né? Então, somando todas essas três quantidades de calor, a quantidade de calor total que essa massa de água tem que perder, menos 662.880 joules, ou 662,88 kJ. Portanto, vamos ler o texto. Ó. Fala que o refrigerador necessita retirar dessa quantidade um valor superior a 660. Então, está verdadeiro. Tranquilo, pessoal? Exercício bom, né? Vamos fazer mais um outro aqui da UFG. Outro exercício muito legal. Um lago tem uma camada superficial de gelo com espessura de 4 centímetros e uma temperatura de menos 16 graus Celsius. Determine em quanto tempo o lago irá descongelar, sabendo que a potência média por unidade de área de radiação solar incidente é de 320 watts por metro quadrado. Bom, então como é que a gente começa a fazer isso? Vamos fazer assim. Se ele te deu a radiação watt por cada metro quadrado, vamos descobrir para cada metro quadrado qual é a massa de gelo que nós temos que derreter. Lembrando que ele está inicialmente a menos 16 graus Celsius. O gelo tem que sofrer o aquecimento até 0 para depois sofrer a fusão. Vamos fazer a conta para cada metro quadrado.
Vamos imaginar qual seria o volume para cada metro quadrado, sabendo que tem uma espessura de 4 centímetros. Então, o volume, área da base, vezes a altura. Como eu estou pegando uma área de 1 metro quadrado, eu passo essa altura aqui, essa espessura, para metro. Então, 0,04 metros dá 0,04 metro cúbico de gelo. Bom, nós temos o volume, né? Como é que a gente faz para transformar aqui para centímetro cúbico? Ó, as unidades utilizadas são unidades do sistema usual na termologia, então vamos passar aqui para centímetro cúbico, para a gente depois achar a massa. Sabemos que 1 metro cúbico tem 1000 litros e cada litro tem 1000 centímetros cúbicos. Então, para transformar de metro cúbico para centímetro cúbico, você vai multiplicar por 1000 para transformar para litro e 1000 de novo para transformar para centímetro cúbico. Então, na verdade, nós vamos multiplicar por 10 à sexta. Então, 0,04 metro cúbico vezes 10 à sexta dá 4 vezes 10 à quarta centímetro cúbico. Tranquilo, pessoal? E aí nós sabemos que densidade é massa sobre volume. Então, a massa é a densidade vezes o volume que eu encontrei. Repare que a densidade do gelo aqui, ó, foi dada 1 grama por centímetro cúbico, aproximou. Ó. Se é 1 grama para cada centímetro cúbico, então se nós temos 4 vezes 10 à quarta centímetros cúbicos, nós temos então uma massa de 4 vezes 10 à quarta gramas. Pronto, achei a massa equivalente para cada volume desse aqui. Muito bem, então vamos aplicar as equações da quantidade de calor. Afinal, quanto de calor eu preciso fornecer para que isso derreta? Primeira parte, eu tenho que fazer o cálculo do calor específico sensível, considerando aqui o mc delta θ para a massa de gelo, mais o calor latente de fusão, para ele derreter. Preenchendo os valores, a massa de 4 vezes 10 à quarta, vezes o calor específico do gelo, que está aqui, ó, 0,5 caloria por grama grau Celsius. Entenderam por que eu coloquei a massa em gramas? Ó? Olha aqui, ó, está em caloria por grama. Muito bem. A variação da temperatura inicial, menos 16, final, 0. Então, vai ficar 0 menos 16, positivo. Mais a massa, 4 vezes 10 à quarta, vezes 80 caloria por grama, que é o calor latente de fusão. Fazendo essa continha, dá 352 vezes 10 à quarta calorias. Muito bem, vamos passar para joules, porque agora eu preciso relacionar com esse watt. O watt, eu sei que vale 320 joules por segundo a cada metro quadrado. Muito bem, então eu transformei aqui uma caloria vale 4 joules. Então, vezes 4 dá 1408 vezes 10 à quarta joule. Muito bem. Potência, qual que é a definição de potência? É energia por tempo. A potência é 320 watts. Para cada metro quadrado, eu preciso isso de energia. Então, usando para cada metro quadrado, eu ganho aqui, eu recebo 320 joules a cada segundo. A quantidade de calor, já passei para joules, está aqui. Nós, então, vamos achar o tempo necessário para isso. Dá 4,4 vezes 10 à quarta segundos. Se você quiser passar para horas, divide por 3.600. Ao dividir por 3.600, vai dar um valor aproximado de 12 horas, 12,2 horas. Tranquilo, moçada? Um bom exercício também. E para a gente fechar, esse é mais simples. O alumínio é um metal pouco denso, macio, resistente. Possui um aspecto cinza, prateado, fosco. É muito maleável, dúctil, além de ter uma excelente resistência à corrosão. Por ser um bom condutor de calor, é muito utilizado em panelas de cozinha. Possui ponto de fusão de 660 graus Celsius, ponto de ebulição 2.520 graus Celsius, ambos medidos ao nível do mar. Uma amostra de alumínio puro foi aquecida em laboratório, ao nível do mar, e a partir dos dados obtidos, foi traçada a curva de aquecimento abaixo. Com base no texto apresentado em conhecimentos, vamos lá. Número 1. Em La Paz, altitude 3.200 metros acima do mar, a temperatura de ebulição do alumínio será maior que 2.520. Pessoal, não, né? A altas altitudes, você tem menos resistência à ebulição. Então, quando você tem pressões acima da pressão atmosférica normal, a temperatura de ebulição é menor. Nós ainda vamos estudar isso lá no diagrama de fases.
Então, esse item está equivocado. 2. É de se esperar que durante o cozimento de um alimento, uma panela de alumínio atinja a temperatura de 850 graus Celsius. Pessoal, claro que não, né? A temperatura de fusão é 660. Então, se isso ocorresse, imagina, você vai aquecer a panela de alumínio, na sua frente ela começa a derreter. E isso não acontece, né? Esse item é engraçado. Então, está errado. Se no estado líquido o alumínio fosse resfriado, solidificar-se-ia à temperatura de 660 graus Celsius. Ora, 660 é a temperatura de fusão e também do processo inverso, né? Caso ocorra a solidificação. Então, está correto. Número 4. Sabendo que o calor latente de fusão do alumínio vale 93,48 kcal por quilograma e que a fonte térmica usada no experimento possui um fluxo constante de 260 calorias por segundo, podemos afirmar que a massa de alumínio usada é 2,5 kg. Bom, esse item é o mais importante. Pessoal, veja, o que eu falei aquela hora, ó, aqui é o tempo. Mas ele deu a potência, são 260 calorias a cada segundo. Então, para sofrer a fusão do alumínio, que seria essa etapa, né, sólido, aqui ocorre a fusão. Veja que a fusão tem aqui um prazo de 15 minutos para ocorrer. Bom, vamos fazer a conta de qual é a quantidade de caloria que precisa. Se 1 segundo são 260 calorias, são 15 minutos. 15 minutos vezes 60 segundos, eu acho a quantidade de calor utilizada. Fazendo a multiplicação, dá 234 quilocaloria. Muito bem, basta agora jogar na fórmula Q igual a M vezes L. 234 quilocaloria e o calor latente de fusão também está em quilocal, tá vendo? Então, a mesma unidade, 93,48. Pronto, fazendo a conta dá aproximadamente 2,5 kg. Esse item está correto. E por último, infere-se do texto que o alumínio é um bom condutor de calor quando submetido a altas temperaturas. Pessoal, o alumínio é um bom condutor do calor. O texto não falou nada, tem nada a ver com altas temperaturas. Tá joia? Pessoal, é isso aí. Espero que tenham aprendido e agora é só fazer exercício, só treinar. Tá joia? Um grande abraço para vocês e bons estudos!